Bom, agora também para a gente dar continuidade aí ao evento, queria chamar a Natália Bolsas do Lago. A Natália que é antropóloga, pesquisadora de pós-doutorado na PAGU Unicamp e integrante também da Amparar, para também tratar desse tema com a gente. Obrigado de novo aí por aceitar nosso convite, Natália. Oi, gente. Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu fico super feliz pela possibilidade enfim, de poder falar no espaço da defensoria, né? De poder falar com pessoas que são, enfim, que estão na mesma luta, né? E eu agradeço também pela possibilidade de participar em um evento que amplia o debate sobre prisões, né? Eu acho que é fundamental a gente ampliar o debate sobre prisões, trazer cada vez mais pessoas para discutir sobre prisões, para pensar sobre prisões, pensando que esse processo é fundamental para que a gente possa superar as prisões, né? Tendo como horizonte político aí o fim das prisões. Eu acho que para mim é uma responsabilidade e um desafio falar logo depois, né, da Railda e da Helenita. A Helenita eu conheço de ver em lives, né, de acompanhar um pouco da atuação, mas a Railda, para além de ser uma amiga, né, ela é uma referência intelectual, uma referência política para mim, então eu sempre fico nervosa quando eu vou dividir algum espaço de fala com ela. Bom, o Leonardo falou, né? Eu sou antropóloga, enfim, o meu trabalho, né? Na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, meu trabalho na universidade como um todo, né? Vem acontecendo, tendo as prisões como um campo para pensar, para refletir, né? Em uma articulação com uma discussão de gênero e de sexualidade. Né? Eu sempre tenho interesse, principalmente em como certas formas de ser mulher, né, e certas formas de ser homem acabam operando nesse contexto das prisões. Né? E aí eu conheci a Amparar durante a minha pesquisa de doutorado, que foi com familiares de presos. Eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa agora, né? E conheci a Amparar por conta da pesquisa, e eu acabei ficando por lá, né? Enfim, como uma das amigas da associação, né? Atuando e apoiando a luta das familiares do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo, né? Então, eu venho me dedicando, né, nesses tempos, a partir dos estudos, das pesquisas dentro da universidade, né, a descrever os efeitos das prisões na vida das pessoas que são afetadas pela prisão, né? Na vida das pessoas que têm que lidar com a prisão cotidianamente. E aí, eu acho que é importante dizer que eu entendo que as prisões afetam diretamente a vida não só das pessoas que estão presas, né? A prisão afeta a vida das pessoas que estão presas, que são retiradas das suas casas, que são retiradas dos seus espaços, da sua vizinhança, dos seus amigos, da sua família e colocadas num lugar, né? Que a gente já conhece as condições, né? Mas a prisão também afeta diretamente todas essas relações da pessoa que foi presa, né? Esses amigos que ficaram do lado de fora, esses vizinhos, os familiares. Então, a gente está pensando, quando a gente pensa assim, que já tem mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, a gente tem que pensar que essa prisão está afetando a vida de milhões de pessoas, né? Porque tem as 800 mil pessoas que estão presas e tem a família, tem as famílias, tem os amores, né? Os amigos, todo mundo que está do lado de fora e que acaba tendo a vida muito afetada pelo cotidiano da prisão. Eu acho que esse é um ponto importante a lembrar. E um outro ponto que eu queria destacar é pensar que a prisão é um mecanismo que faz parte da produção e da perpetuação do racismo no mundo em que a gente vive, né? E aí aqui eu estou pensando naquele racismo de Estado, né? É um racismo que está entranhado na política estatal, que está entranhado nas formas como a gente lida, né? Com as instituições, né? E esse racismo marca, diferencia, criminaliza a existência de quem passa pelas prisões, né? Então,
quem passa pelas prisões, ou como preso, né? Ou como familiar, é marcado como bandido, é marcado como mulher de bandido, como mãe de bandido, como alguém que tem passagem, né? E essas marcas são marcas que desumanizam, que tentam desumanizar essas pessoas, né? E aí, eu penso, eu vou desenvolver isso mais um pouco, que a atuação política das familiares luta justamente contra essa desumanização, né, que a prisão tenta impor a todo momento. A atuação política das familiares em organizações como a FAP, como a Amparar, né, é uma forma de demonstrar que tem resistência, né, e que tem reflexão, que tem pensamento e que tem ação contra essa tentativa de desumanizar as pessoas que são marcadas pelas prisões, né? Falando um pouquinho assim da minha pesquisa com familiares de pessoas presas, né, que eu fiz, que virou a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2019, vai fazer 2 anos, né? Eu tentei, ao longo do texto, né, responder a 2 perguntas, né? A primeira, como que a prisão afeta a vida de quem não está preso, mas que acompanha, né, essa prisão de alguém, né? Como que a prisão afeta a vida de alguém que se reconhece ou que é identificado nessa categoria familiar de preso, né? E como que essas pessoas, quase sempre mulheres, porque nos espaços por onde eu andei, eu encontrei quase sempre mulheres, né? Então eu trato essa coisa, eu trato dessas pessoas no feminino, ainda que existam alguns homens no meio da história, né? Mas, enfim, vamos pensar nas mulheres. Como que essas pessoas se movimentam em meio às tensões e em meio às intervenções que a prisão impõe, né? E aí a prisão impõe intervenções diversas nos corpos, no cotidiano, nos trajetos que essas mulheres fazem pela cidade ou para visitar, né? E aí eu tive 3 frentes de pesquisa, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma, mas eu vou apresentar as 3 rapidamente. Uma primeira foi acompanhar um fim de semana de visitas, né? Como que era esse fim de semana de visitas numa prisão, numa cidade que eu chamei de Tamara, no meu trabalho, né? Porque eu não queria que tivesse qualquer chance de identificar as pessoas que conversaram comigo, né? E que me ajudaram nessa pesquisa. E essa cidade ficava no que as familiares chamam de Fundão, né? Imagino que várias aí devem conhecer, que são aquelas cidades lá para o oeste paulista, já quase na divisa com Mato Grosso do Sul, e que para chegar é assim, 8 horas de viagem, 9 horas de viagem, né? Esse foi um lado do trabalho que eu fiz. Um outro lado foi a partir das discussões em torno do que se chama de revista íntima e que a gente chama de revista vexatória, né? Que é aquela revista que demandava da pessoa, né, que estava sendo revistada, que a pessoa se despisse, né, ficasse nua na frente de um agente penitenciária, agachasse sobre um espelho, às vezes tosse, né, para ver se, assim, a revista feita já com a desconfiança de que as familiares de presos, de que as pessoas que entram na prisão como visitas, né, estão escondendo alguma coisa nos seus corpos. Então, foi um segundo eixo do trabalho, né? E o terceiro foi tentar acompanhar um pouco o movimento de familiares de presos, e foi aí que eu conheci a Amparar, e eu concentrei bastante a conversa, né, no meu trabalho, a partir do trabalho da Amparar e a partir da Railda, né, a partir da figura da Railda e também da Miriam Duarte, que não está aqui na mesa e que é sempre uma referência para a gente também, né. Antes de entrar um pouco nesses pontos, para falar um pouquinho mais sobre eles, eu queria lembrar uma coisa que a Railda já falou, que a Helenita também falou, eu estou repetindo muitas coisas que elas falaram, né? Que as familiares são fundamentais para abastecer as prisões, né? A Railda já falou como que está ficando caro mandar o jumbo para dentro das prisões, né? Nesse contexto da pandemia, em que elas não podem levar, né? Elas têm que botar no Sedex, então isso fica muito mais caro, isso dificulta, né? Que elas mandem as coisas para as pessoas que estão presas.
A Helenita também falou, né, de que, enfim, tudo são os familiares que dão, né? É a roupa, a comida, a coberta. Então, é isso, né? As visitas, as pessoas que vão visitar, né, e que agora, nesse contexto da pandemia, mandam as coisas por correio, elas são fundamentais para que se tenha justamente comida, roupa, na prisão, mas também outras coisas, né? Afetos, enfim, o vínculo, né? Esse trabalho de manter a família e manter as conexões da pessoa que está presa com o lado de fora da prisão, né? Com as coisas que estão acontecendo por aqui, do outro lado do muro. As visitas também são fundamentais para compor mesmo o corpo de denúncias de violações, né? De violações de direitos, para compor, por exemplo, denúncias que vão ser feitas por órgãos como a Defensoria Pública, né? São as familiares que vivenciam situações de violação, né? E são os familiares que veem, né, nos corpos dos maridos, dos filhos, enfim, as violações e que, a partir do que elas falam, do que elas produzem, né, é aí que se consegue montar, por exemplo, uma denúncia. Eu vou falar um pouquinho da cidade que eu fui, né, que eu acompanhei esses fins de semana de visitas no Fundão, que eu chamei de Tamaro. Né? O primeiro ponto é reconhecer que fazer uma visita na prisão é uma jornada, né? É uma jornada que demanda planejamento, que gasta muito dinheiro e que demanda muito tempo. Então, tem várias coisas que estão aí nessa conta, né, que as pessoas que visitam têm que fazer para conseguir fazer uma visita. Né? E você vai deixar os seus filhos, se você decidir deixar eles na sua cidade, né? Ou você vai levar os filhos. Ô, Natália, só rapidinho, até para fazer uma fala, acho que tem alguém com o microfone ligado, pessoal, se puder desligar, por favor. Aqui para mim aparece com o nome de Stephanie, eu acho, que é a pessoa que está com o microfone ligado. André, eu não sei se você consegue desligar todos os microfones. Eu estou tentando chegar nela para desligar. Obrigado, André. Imagina. Desculpa, Natália. Não, tranquilo. Acho que já, será que já, acho que já foi, né? Acho que agora foi. Então, voltando, né, gente, essa coisa de que visitar, fazer uma visita na prisão é uma jornada, né? É algo que demanda, é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro e é um investimento emocional também, né? Pelas coisas que a Railda falou, pelas coisas que a Helenita falou, né? De ver a situação em que seu filho está preso, né? De ver a desumanização, né, que a instituição prisional produz, de ter que compartilhar essas dores, né? As mães compartilham as dores umas com as outras, e essas dores também são compartilhadas, enfim, a dor que seu filho está sentindo, a dor que seu marido está sentindo dentro da prisão. Então, não é uma coisa... É claro que tem um ponto que é muito bom de encontrar a pessoa, né? Por isso que as pessoas continuam a visitar, né? É uma coisa que sempre... Por que as mulheres continuam a visitar os seus maridos? Por que as mulheres continuam a visitar os seus filhos? Ainda que elas... porque elas sofrem tanto no processo. Mas, gente, a gente está falando de encontrar a pessoa, né? De encontrar alguém que é da sua família, de encontrar alguém que você ama e que você quer estar junto, né? Então, enfim, visitar demanda muito esforço, né? E demanda saber uma série de coisas, né? Que a Helenita e a Hilda também falaram. A Helenita, no começo da fala, lembrou que quando ela começou a visitar, né? Ela encontrou uma amiga que já estava visitando o filho 3 meses antes e que falou para ela as coisas que ela... como que era, né? Então, assim, tem um conhecimento que é repassado, né? De umas aí para as outras, e que ajuda nesse processo da visita. Né? Tem uma transmissão e um compartilhamento que é solidariedade também. Né? É uma transmissão de conhecimento que é solidária, que ajuda um pouco a caminhar por esse terreno. Né? E a porta da prisão, né? Enfim, nesse contexto de pesquisa que eu fiz, né? A porta da prisão e a pensão, enfim, porque
ir para o fundão requer que você se hospede na maior parte das vezes, né? Então você vai ficar hospedada lá o fim de semana numa pensão, com outras mulheres que estão visitando seus maridos e seus filhos, né? E o tempo todo tinha um discurso, né, uma conversa, as pessoas que conversavam comigo, assim, de que era, olha, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com quem você fala, né? É um ambiente muito tenso, né? E eu interpretei toda essa tensão, né, como um terror que é produzido pela própria prisão. É a prisão que acaba criando esse clima de tensão crescente ali, de tensão constante entre as familiares, né? São essas regras que mudam o tempo todo, né? São esses jogos que são feitos pela instituição para produzir sofrimento mesmo em quem está visitando, né? Para produzir sofrimento em quem visita, e esse contexto de sofrimento e de tensão acaba ficando ali, é como que infectando mesmo, né? Esse contexto da visita. E isso tem a ver, inclusive, com a revista, né? A revista íntima que a gente chama de vexatória. Eu tentei mapear um pouco o processo de proibição da revista no estado de São Paulo, né? E, assim, tem uma série de organizações que se colocaram contrária à revista vexatória, teve um monte de campanhas, né, para que ela fosse encarada como que ela é, né? Uma violação de direito absurda, é uma intervenção no corpo, né? Foi tratada muitas vezes como uma forma de estupro institucional, né? Então, eu tentei mapear um pouco essa discussão e acabei trabalhando um pouco a revista numa lógica de que a revista tenta justamente, ela é feita para marcar no corpo da familiar, da pessoa que está entrando como visita, né? Uma fronteira que está sendo atravessada. Olha, você está entrando na prisão e aqui a gente é que manda, né? É uma coisa de ter um vício da instituição aí de querer humilhar, que é uma coisa que uma mulher uma vez falou, né? A instituição tem um vício de querer humilhar e por isso faz a revista. Marca no corpo das mulheres essa fronteira aí entre o fora e o dentro da prisão, né? E tem um aspecto da revista que é importante mencionar, porque mesmo quando a revista foi proibida e agora tem a instalação dos scanners e tudo mais, a lógica de criminalizar as familiares continua, né? Porque o esquema é partir do pressuposto de que essas mulheres estão tentando, né, atravessar a fronteira da prisão com coisas proibidas nos seus corpos, né? Tem um pressuposto de que as mulheres e as familiares são criminosas e por isso devem ter os seus corpos vasculhados, né? Então, independente da substituição da revista pelo scanner, essa lógica que a prisão tenta produzir continua, né? Os corpos das mulheres continuam a ser criminalizados, continuam a ser colocados sob suspeita, né? Todo mundo colocado sob suspeita. Agora, pode não ter mais a revista, mas tem um scanner lá que vai ver o teu corpo do lado de dentro, né? E aí, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos e principalmente sobre Amparar. A Railda já falou, eu só vou falar muito brevemente para poder fechar minha fala. Eu fui atrás da Amparar porque eu queria muito entender esse caminho, né, entre se reconhecer enquanto familiar de preso, né, entre ter, por exemplo, o seu filho preso e se dispor a construir uma luta no campo dos direitos humanos, né, a se dispor a se doar para uma luta, para uma pauta, enfim, para uma militância, né, de denunciar a violência de Estado, de acolher outras mulheres que passam pelas mesmas situações que as militantes passam ou passaram, né? Sair dessa dimensão individual e caminhar para uma dimensão coletiva. E aí por isso que eu fui atrás da Amparar, né? E aí eu acho que é importante, a Railda já falou, a Helenita já falou, eu não tenho que falar da atuação delas, né? Quando elas estão elas mesmas na mesa para contar.
mas eu acho que é importante para mim, do ponto de vista do meu trabalho, do trabalho que eu fiz e do trabalho que eu faço na universidade, né? Destacar que os movimentos de familiares, né? E daí eu falo principalmente a partir da Amparar, que é o movimento que eu acompanho, que eu conheço, que eu ajudo a construir, né? Os movimentos de familiares são muito potentes, porque juntam na sua mobilização, né, o reconhecimento das suas dores, né? Então, é reconhecer que você vivencia situações de sofrimento, de humilhação, que tem a ver com manter as relações que você tem através das prisões e apesar das prisões, né? E tem também uma dimensão da mobilização que é de uma solidariedade muito profunda, né, com outras mulheres que vivem essas dores também. Então, é uma solidariedade que também promove o acolhimento, né? E esse acolhimento é o que a Railda e a Miriam sempre falavam para mim, que era o ponto principal da Amparar, né? Esse acolhimento que tem a ver com escuta, com receber uma pessoa, com escutá-la, com fazê-la se sentir confortável, né, para falar da situação de um marido que está preso, de um filho que está preso, sem que ela se sinta culpada, sem que ela se sinta uma criminosa, né? Ter esse espaço de acolhimento. E eu acho que isso tem a ver assim com uma dimensão de solidariedade, tem a ver com uma dimensão política muito forte, né? É uma política que se constrói a partir do acolhimento, e é uma política que se constrói a partir do sofrimento que é compartilhado, dessas dores que são compartilhadas, e apesar desse sofrimento, né? Então, enquanto a prisão tenta impor um sofrimento e uma humilhação que impedem alguém de seguir, né, se comunicando e se relacionando com o familiar, esse ativismo, essa atuação, né, política no campo das prisões, vindas de familiares, elas nos ensinam sobre formas de lutar em meio a esse terror, formas de lutar em meio à desumanização, né? E por fim, eu queria fechar dizendo que associações, né, e familiares que estão articuladas aí, né, familiares como um todo, articuladas ou não, mas nessas associações a gente dá para ver isso com muita transparência, assim. Tem um conhecimento profundo sobre prisões sendo produzido por essas mulheres, por mulheres como a Railda, por mulheres como a Miriam, por mulheres como a Helenita, né? É um conhecimento que elas carregam, que está marcado nos corpos, né, que já foram submetidos à revista, que são submetidos a processos de desumanização. É um conhecimento anotado, né, nas conversas que elas têm com outras mulheres, nas formas que elas encontram para manejar as inúmeras regras das prisões, nesse saber andar em meio a essa burocracia do Estado, em meio aos processos judiciais, nesses vai-e-vens, né, nos fóruns e nessa caminhada toda que elas fazem pela cidade para acolher uma familiar que está mal porque teve um processo, teve a condenação de alguém, né? Então, tem uma coisa de elas aprenderem umas com as outras, né? Das familiares aprenderem umas com as outras nessas caminhadas. E eu queria fechar dizendo que tem uma coisa da gente também aprender com elas, né? Principalmente para quem está disposto a construir uma luta antiprisão, não tem possibilidade de fazer uma luta antiprisão sem as familiares e sem as familiares dando a linha do que é importante e do que precisa ser feito. É isso, gente. Fico aqui para a gente conversar depois. Obrigada. Natália, muitíssimo obrigado pela fala. Queria até te parabenizar pelo trabalho que você realiza, tirando da invisibilidade, né, esse tema dos familiares e todas essas violações que são verdadeiros tentáculos do sistema prisional, né, que acaba atingindo tantas pessoas. Parabéns pela fala, pelo trabalho. Relembrar a questão das revistas, né, tão importante esse tema, ainda que tenha leis, né? Muitas vezes a gente ouve ainda, né, casos de revista vexatória, né, e a própria revista por scanner que acaba trazendo outras séries de violações, né, outra série de violações dentro do cárcere, né, um estupro institucional verdadeiro, como você relatou e que a gente sempre utiliza também nas ações que a gente faz por aqui. Obrigado, viu, Natália, de novo, parabéns, daqui a pouquinho a gente dialoga mais.